É isso aí, queridos. Eu convido a você que está sintonizado nesta programação a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Estou aqui juntamente com o nosso pastor Edson. Vamos conversar um pouco e estudar a palavra de Deus nesta manhã. Diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Amém? Bem, queridos, você viu aí a palavra do Senhor, que está em 2 Pedro, e juntamente aqui com o pastor Edson, é uma palavra muito atual, né? Ele está falando aqui para os irmãos da Igreja Universal, que eu digo, a igreja do mundo todo. Essa carta é uma carta universal, e ele já alertava as pessoas devido aos falsos mestres e o objetivo deles. Meu pastor Edson, a gente sabe pela história, né, que na Idade Média a igreja, né, a igreja católica naquela época, eles tinham cobrar as indulgências. O que eram as indulgências? Deixa eu explicar para você. Se um parente meu morresse e era me dito que ele estava no purgatório, e se eu quisesse tirar ele de lá, eu teria que pagar uma quantia X para salvar a alma daquele meu parente. Isso foi extinto ao longo dos anos, né? Inclusive foi por isso que nasceu o protestantismo, os evangélicos. Por quê? Porque Martinho Lutero era um monge católico, e ele lendo a Bíblia certa vez, ele se deparou lá em Romanos, que diz: o meu justo viverá pela fé. Ou seja, nós deveríamos viver pela fé e não pagando isso, pagando aquilo, para que alcançássemos as benevolências do Senhor. Mas hoje o que nós vemos na igreja evangélica brasileira, não digo em todo, eu quero logo ressaltar isso, porque ainda há muitos homens sérios que pregam a palavra de Deus, há muitas igrejas sérias que estão pregando o evangelho genuíno, sem avareza. O que é avareza? É o amor exacerbado pelo dinheiro. E há muitos evangélicos, pessoas sérias, que estão seguindo a Deus verdadeiramente, seguindo as Escrituras. Mas hoje há no nosso meio, infelizmente, assim, uma fonte que está se alastrando, jorrando justamente disso aqui, que o apóstolo Pedro nos advertia. E diz que muitos seguiriam as dissoluções desses homens, e por avareza, o que é? Amor ao dinheiro, fariam de nós, cristãos, negócio. E eu creio que hoje nós estamos vivendo, infelizmente, né, essa fase, e se cumprindo aqui também, que diz que por causa disso o nome do Senhor seria blasfemado. Ou seja, as pessoas já não têm o mesmo interesse pelo Evangelho, já não têm a mesma fé em Deus, já não confiam mais nos pastores, já não confiam tanto nas igrejas. Por quê? Porque se vê hoje em todo lugar, nos rádios, na televisão, o assunto é dinheiro. E nós sabemos que toda a palavra de Deus, ela é conduzida com um só tema, ou seja, a salvação da humanidade. E onde está esse tema hoje em dia? Né? Mais uma vez digo, não são todas as igrejas, nem todos os pastores, mas uma grande parcela tem vivido isso. Não é isso, meu querido? Aleluia, é verdade, pastor Flávio. Eu gostaria já de abraçar aqui em nome do Ministério Evangélico Sem Fronteiras todos os homens e mulheres, pastores, homens sérios que não blasfemam da palavra do Senhor e que dão glórias a Deus através de suas vidas. Pastor Flávio, é um tema muito atual, muito importante, e eu creio que deveria ser um assunto
primário em todas as administrações, nos meios de comunicação, para que nós possamos usar as ferramentas que Deus tem disposto para nós, a mídia como um todo, para que o nome do Senhor seja exaltado e não blasfemado. É verdade que homens que estão intitulando bispos, apóstolos, eles estão inseridos nesse texto que o apóstolo Pedro falou há tanto tempo, mas tão atual. Para nós cristãos é um motivo de tristeza, mas também de alegria, no sentido que a palavra de Deus, como Jesus disse, que a minha palavra não cai um tio. E o apóstolo Pedro, um homem de intimidade com o Senhor, ali cheio do Espírito Santo, já está ali antecipando ao que hoje ia acontecer, que já acontecia na época. Pega uma texto que o pastor falou sobre o precursor desse novo avivamento na igreja, Martin Lutero, protestantismo, nasceu exatamente porque ele viu, pastor, que a igreja estava indo para o inferno como um todo e usando a palavra deturpada. Infelizmente, o que aconteceu na igreja humana há muitos anos atrás chegou dentro das igrejas, que foi nascido naquele movimento que Lutero protestou. Infelizmente, para nós cristãos, nós estamos, mas nós estamos nos levantando, pastor, com voz profética, assim como Lutero foi naquela época, nós estamos hoje aqui. E o engraçado que eu fiz esse paralelo com as indulgências, por quê, meu querido? Porque hoje nós vemos, se eu quero ser curado, eu tenho que comprar um martelo, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar isso. O Senhor não deixa nada disso na sua palavra. Se eu quero conhecer Jesus, eu tenho que ter um encontro com Deus, eu tenho que pagar tanto. Isso é um absurdo. Isso não existe em lugar nenhum na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos instrui que de graça recebeste, de graça você tem que dar. Né? O que a palavra de Deus ensina é que nós devemos dar para manter a obra de Deus os nossos dízimos e ofertas. O que o homem inventa de parceiro, de colaborador, de ajudador, de não sei o que, guerreiro, isso tudo não está na palavra de Deus e muitas vezes é simplesmente para subtrair valores daquelas pessoas menos esclarecidas. Verdade, pastor, isso não somente é novas invenções do que o apóstolo está falando, que esses homens, quando fazem de vós um negócio, você é uma moeda de troca. Deus, assim o pastor mencionou, esse receber de graça nos dá, porque a palavra de Deus, a princípio, a primórdio da palavra é salvação, restauração de vida. Então, a palavra de Deus é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus qual é? Qual a missão de Deus? Jesus Cristo, quando veio aqui à terra, ele não veio aqui para trazer riqueza material, porque isso foi proposto lá na tentação. E ele disse, nem só de pão. Quando ele falou de pão aqui, estava simbolizando todo na área material. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que nós possamos retroagir, convergir para esse princípio da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, pastor, que vai nos garantir o acesso aos portões celestiais é a palavra. Porque se a palavra de Deus é a aproximação de Deus, e Deus diz que eu não sou homem para que minta. É verdade. E aqui a gente pode ver também, meu pastor, no 1 Timóteo, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo de Deus, ele alerta a igreja e diz assim, olha, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, são os tempos que nós estamos vivendo agora, apostatarão alguns da fé. O que é apostatar da fé? É você conhecer a verdade e abandonar a verdade para começar a pregar mentiras e heresias, muitas vezes para se auto-beneficiar, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, né? A doutrina de demônios. E tem muitas pessoas que estão apostatando da fé para justamente isso, pegar uma doutrina que a Bíblia diz que é diabólica, né? Nós estamos vendo aí que está surgindo um movimento, né, de apóstolos, que é um movimento muitas vezes errôneo, fora, longe, distante da palavra de Deus. Porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. O apóstolo é aquele que tem a missão, o chamado de ir implantar, começar a obra de Deus em algum lugar que ainda não foi anunciada a palavra de Deus. São os nossos missionários hoje, são os apóstolos da atualidade.
Se tem alguém atrás de um púlpito que passa a vida inteira atrás de uma igreja, na frente de um rebanho, ele não é apóstolo, ele tem um chamado para pastor, pastorear. O apóstolo, a palavra apóstolo quer dizer enviado. Ele é enviado para pregar a palavra de Deus. Não é isso, meu querido? Então, há esse espírito do engano. Por que essas pessoas se auto-intitulam apóstolos? Porque eles querem se equiparar aos verdadeiros homens de Deus que estão na palavra de Deus. Pastor, também aqui em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 4, diz assim a palavra do nosso Deus, também o apóstolo Paulo, falando para as pessoas da sua época e para nós hoje, olha só, versículo assim, e digo isso para que ninguém nos engane, com palavras persuasivas. Palavras que convencem, né? Pessoas que têm uma lábia muito boa, que convencem as pessoas através desse poder da comunicação, daquela alegria sintética, aquela alegria de plástico para convencer as pessoas. O versículo 5 diz, porque ainda que estejam ausentes quanto ao corpo, contudo em espírito estou. Aqui é o apóstolo Paulo falando para os seus contemporâneos. E para nós hoje, ele diz, convosco, regozijo-me vendo a vossa ordem e firmeza na fé em Cristo. Olha, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como recebeste, agora no 7, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Tenha cuidado, olha da palavra de Deus. Aí é a boca de Deus falando. Aqui é um apóstolo. Aqui quem está falando é um apóstolo na acepção da palavra. Este homem foi vocacionado por Deus. O próprio Deus o chamou, apareceu e enviou. Mas ele, pastor, ele foi para onde? Para os apóstolos que andavam com Jesus. E lá ele recebeu a bênção, a imposição de mão, que era a forma de dizer, nós estamos com você, você tem a nossa posição, a igreja enviou Paulo e Barnabé, dois apóstolos. Ele foi apóstolo porque foi primeiro, ou foi para Jerusalém, receber dos homens que Deus tinha confiado aquela ordem de enviar o apóstolo. Ele foi lá, recebeu e foi enviado pela igreja. Apóstolo é aquele que é enviado pela igreja. Eu não posso amanhã chegar diante da minha igreja e dizer, pastor, eu sou apóstolo. Eu não posso, porque quem me levantou como apóstolo? É verdade. Eu quero deixar aqui um abraço bem forte para os apóstolos do Senhor, aqueles que foram enviados por Deus e que a igreja enviou, confiou esse ministério apostólico, que é uma bênção. Agora, meu querido, veja bem, lá em 2 Timóteo capítulo 4, diz assim, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, ou seja, a doutrina sadia, a doutrina dos apóstolos verdadeiros, a doutrina do evangelho verdadeiro, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. O que é concupiscência? É um desejo desenfreado do coração. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a falas. Bem, se por um lado o apóstolo Paulo adverte dos falsos profetas, ele está dizendo também que tem pessoas que abrirão seus ouvidos e desejarão essas falsas verdades, esse engano. Tem pessoas que buscarão isso, né? E nós também temos visto muito isso hoje nos nossos dias. Meu querido, se você anda buscando igreja para indicar, se você anda buscando igreja para ter casa, carro, apartamento, você está totalmente fora da vontade de Deus. Eu lhe digo isso como amigo, como pastor e amor, porque a gente deve buscar a igreja, a palavra de Deus, por tudo que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz do Calvário, pela salvação gratuita, pela graça de Deus. É por isso que nós devemos buscar a palavra. E a própria palavra de Deus nos diz lá em Mateus 6, que se nós buscarmos a Deus, o reino de Deus, todas essas coisas vão ser acrescentadas. Não é inverter os valores, buscar primeiro as coisas materiais. Então, a Bíblia diz que as pessoas amontoariam doutores. Quem são doutores? São aqueles que ensinavam a igreja. Mas para quê? De acordo com as suas vontades, os seus desejos.
E isso tem acontecido, infelizmente, nos nossos dias também. Não é isso, meu querido? É verdade, pastor. E o apóstolo Paulo também fala lá, apóstolo Paulo não, em Atos dos Apóstolos, ali quando começou o movimento, no capítulo 2, a partir de 42, fala da essência do que é a igreja. Ali a igreja estava nascendo. Se você tiver curiosidade, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e quer ver a palavra de Deus, leia a Bíblia. E você vai ver que texto sem contexto, de fato, verdade, é pretexto para muitas heresias. E ainda, falando, pastor Flávio, aqui no capítulo 2 de Colossenses, aí no versículo 8, a parte B, posso dizer, e por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Segundo, filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. Essas sutilezas, meu pastor, a gente vê muitas vezes a pessoa pega a palavra de Deus, pega uma doutrina verdadeira e vai ali, até parece ser, mas no meio da panela tem um pouquinho de veneno. No meio da verdade, eles introduzem sutilmente heresias e as pessoas, infelizmente, não têm discernimento, né, muitas vezes, de conhecer isso. Quero mais uma vez reafirmar que no nosso meio, se você que está nos ouvindo, você que tem desejo de conhecer uma igreja evangélica, de conhecer a Jesus Cristo, mais uma vez eu quero te dizer, há muitas igrejas verdadeiras, há muitas igrejas sérias, muitos pastores sérios, mas ore a Deus, peça direcionamento a Deus. Se você adentrar numa casa de oração, numa igreja, que o tema principal é dinheiro, olha, tem uma grande probabilidade essa casa não ser uma casa que anuncia o Evangelho verdadeiro. Porque a igreja que prega a palavra de Deus verdadeira, a palavra prioritária tem que ser salvação. Salvação, restauração. Foi este ministério que Jesus nos confiou. As boas novas, o Evangelho é boa nova e salvação. Que você possa, meu amado irmão, que está ouvindo, você que não aceitou a Jesus no seu coração, mas você está precisando, como todos precisamos de Jesus, segundo o pastor Flávio ensinou, há muitos homens de Deus. Nós estamos vendo ele como o profeta Elias passou, que ele pensava que estava só, mas o Senhor disse: olha, 7.000 eles não dobraram o joelho diante de Baal, diante do Deus desse século. Há pessoas que ainda não falam a verdade e têm a Bíblia como a única fonte de regra e doutrina para as nossas vidas. Para concluir, eu quero ler aqui, meu querido pastor, em Mateus capítulo 28, nós vemos qual foi a última ordenança do Senhor Jesus Cristo para a igreja. O que foi? Ele disse assim, versículo 18 do capítulo 28, ele disse assim: e chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder do céu e na terra. Aí ele dá a ordenança: portanto, ide, ensinai todas as nações. Ele manda ensinar, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, ele manda a gente ir pregar a palavra de Deus e manda a gente ensinar as pessoas as coisas que o Senhor Jesus deixou ensinar. E nós encontramos aqui na sua palavra. Agora a pergunta que eu lhe faço: Jesus Cristo deixou ensinado que nós devemos amar, honrar o homem mais do que a Deus? Jesus Cristo deixou escrito que nós devemos pegar todos os nossos bens e dar a algum homem em particular e não a obra de Deus? Jesus Cristo mandou a gente pregar, ensinar a palavra de Deus ou ensinar sobre dinheiro? Então são interrogações, meu querido, que você se faça a você mesmo. E sabemos que você pode, nas Escrituras, ver a verdade. O negócio, meu irmão, é que nós estamos vivendo uma época de preguiça mental. As pessoas não querem mais ler, as pessoas não querem mais pensar e só querem
engolir tudo o que as pessoas vão dizendo e colocando de garganta abaixo. Infelizmente é isso. Querido, medite, pense naquilo que Deus, né? A palavra de Deus nos ensina. A irmã Rose, foi não. Pastor, eu gostaria só de para finalizarmos. Aí no final desse versículo, olha só que interessante, pastor. Isso me chamou muita atenção. Jesus falando, quem está falando é Jesus. E eis que eu estou convosco todos os dias. Aí aqui eu fico a me perguntar também. Então, se Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, então eu não vejo a necessidade de você sair de um lugar para outro para encontrar com Deus. E visto que Deus é Espírito, e ele diz que o Espírito está em todo lugar, e Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Se você é filho de Deus, questão de pensar. Exatamente, é tão fácil ler a Bíblia, porque ele diz que é uma promessa dele. Eis que eu estou com vocês, meus amados, todos os dias. Eu não estou com vocês de segunda a quinta, eu tenho a forma no final de semana, não. Então eu vou apresentar, eu vou marcar um lugar para você encontrar comigo, não. Eu estou com vocês todos os dias. É verdade. A irmã Rose faz aqui uma observação muito importante e muito bem lembrada, que infelizmente as pessoas, pelas sutilezas que a palavra de Deus diz, são iludidas, que ficam tão cegas que não percebem, né? Nós temos a experiência, eu pessoalmente, que eu conheço uma igreja que é assim, prega prosperidade, aliás, adentrou nessa doutrina da prosperidade, a chamada visão da prosperidade, mas há 3 anos que a gente vê as mesmas pessoas que frequentam da mesma maneira, ali com a sua bicicletazinha, com o seu isso não é errado. Eu estou dizendo pela lógica que eles levam, que as pessoas vão enriquecer, que as pessoas vão ter bens materiais, e somente quem enricou foi quem está à frente. Isso a pessoa tem que ter no mínimo, se não tem um discernimento espiritual, bem inteligência, né? Pelo menos inteligência, né, irmã Rose? A irmã Rose lembra aqui, o povo está tão sério que não percebe que só o líder enriquece e eles ficam na dificuldade, enquanto passa pelo estreito, o líder está comendo a lã das ovelhas. A lã, a gordura, os ossos, está comendo tudo, irmã Rose. Está comendo tudo. Então as pessoas parece que são cegas mesmo. Se estão pregando ali que as pessoas que foram para aquela doutrina vão enricar, vão ter carro, vão ter apartamento, mas pelo contrário, cada vez mais afundam, né? Então tem alguma coisa errada. Se sacrificam, tiram da boca dos filhos, tiram de casa, de prestação para dar para aquele falso profeta. Isso, eu não estou dizendo aqui que você não pode ajudar a obra do Senhor. Como eu falei, o Senhor nos instrui a darmos nossos dízimos, as nossas ofertas, para o mantimento da casa do Senhor, para o sustento dos obreiros, mas daí a enriquecer uma pessoa, isso é totalmente cegueira espiritual, né? Bem, eu espero que essa palavra faça você refletir um pouco mais. É o nosso dever como profetas nessa geração, como homens de Deus, esclarecer a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos aqui dizendo que religião A, B ou C, mesmo porque religião não salva ninguém, quem salva é o nome poderoso de Jesus Cristo, ou a igreja A, B ou C, mas eu quero te dizer que você abra o olho, nós estamos vivendo dias difíceis, e não se desanime, querido, não desacredite de tudo, não. O apóstolo Paulo nos instrui que nós devemos examinar tudo e reter o bem. É a velha fórmula de comer o peixe e separar as espinhas. Você tem que analisar, não engula tudo aquilo que estão lhe pregando ou na igreja que você vai. Analise, veja quem é a vida da pessoa que está à frente do ministério, veja se ele é uma pessoa que tem palavra, veja se ele é uma pessoa que cumpre com as suas obrigações, veja se ele é um bom pai de família, veja qual foi o seu passado, o que ele fez por as igrejas que ele passou. Então você tem que analisar todas estas coisas, queridos. E aí sim, você analisando, porque você vê o testemunho da pessoa, tem uma probabilidade de saber que a pessoa é uma pessoa séria.
pregações, em qual sentido são, do que elas falam. Amém? Então é a nossa obrigação de, como homens de Deus, estar dando essa instrução para você, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo os últimos dias e, como diz a palavra de Deus que eu li, o espírito do engano está solto aí, irmãos. Está solto. Não abra os seus ouvidos buscando riquezas, prosperidade. Não é errado ninguém ficar, mas você não pode fazer isso com o objetivo principal da sua vida. O objetivo principal da sua vida tem que ser amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? A irmã Rosa queria... Pois não, irmã Rosa? Principalmente, pastor, no que se refere Pode mais pra cá, irmã Rosa. Principalmente no que se refere, quando se fala de dinheiro, a palavra de Deus é bem clara, quando ela diz que a gente tem que levar os nossos dízimos e ofertas, né? Isso. E algumas doutrinas ensinam outras coisas que, além disso, você tem que partir para outras tipos de oferta. Então, se você tem dúvida quanto a isso, procure na palavra de Deus, procure tirar suas dúvidas. Não vá sempre pelo que a pessoa possa dizer que é aquilo, né? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela ensina tudo, né? É verdade. Então você tem sempre que tirar suas dúvidas através da palavra do Senhor, ou procurar uma segunda opinião, procurar saber. Meu amado, então me diga uma coisa, a palavra de Deus fala esse assunto, porque se você procurar uma pessoa que é entendida da palavra de Deus, ela vai explicar bem direitinho, né? Porque realmente o que o Senhor Jesus ele nos ordena. É aquilo e pronto. Nada que venha distorcer a palavra de Deus é correto. Então que você possa, meu amado irmão, você possa abrir seus olhos, abrir sua mente e não se deixar ludibriar por pequenas coisas que não edificam a vida, né? A vida do ser humano em si, se edificar com as coisas que tem verdadeiramente na palavra do Senhor. Você me lembrou bem, irmã Rosa, e deixa eu dar mais uma instrução aqui. A palavra de Deus, que as pessoas gostam de pegar versículos isolados e querer fazer uma doutrina. E especialmente do Velho Testamento. Não é que o Velho Testamento não seja... Não tem a sua importância. Não tem a sua importância. Tem uma importância muito grande. A palavra de Deus de capa a capa tem a sua importância. Mas se você pegar alguma coisa do Velho Testamento para fazer uma doutrina, nós estamos na época da graça, da nova aliança, do Novo Testamento. Se você pegar alguma coisa do Velho Testamento, ele tem que estar confirmado no Novo Testamento como doutrina. E tem que ter pelo menos 3 versículos dentro da palavra de Deus que confirmem essa doutrina. Eu não posso pegar uma coisa lá no Velho Testamento e não ter nenhuma confirmação no Novo Testamento. Uma nova aliança. Você quer ver um exemplo? Nós podemos ver lá em Isaías 53, que o Senhor diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Mas lá no Novo Testamento também fala, Pedro diz a mesma coisa, que sobre o madeiro o Senhor levou sobre nossas enfermidades. Ou seja, está confirmando a doutrina que nós devemos buscar sim a cura pelo Senhor. Né? Agora não posso pegar uma doutrina lá no Velho Testamento, por exemplo, primícia que se dava ao sacerdote. Hoje no Novo Testamento existe isso? Não, não existe. E mesmo assim o Velho Testamento foi abolido nos últimos livros do Velho Testamento. Pastor, ele então as ovelhas, os pombinhos, os novilhos do sacrifício, já que era aplicar os costumes do Velho Testamento, eles traziam também as ovelhas, os cabritos, os novilhos para o sacrifício, que era voltar do sacrifício, literalmente. Se é para aplicar, porque se é para guardar a lei, guarde todas, senão se você tropeçar em uma, cai tudo por terra. É verdade, é importante saber que nós estamos na época da graça. O que é a graça? É um favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, mas Jesus veio, deu o seu sangue e morreu por todos nós. Amém, queridos? E você, querido, pode receber essa graça gratuitamente, arredondando aqui o negócio. Essa graça é gratuita, você não precisa pagar nada, você tem que tão somente confessar o nome santo de Jesus Cristo e o aceitar como o seu Senhor e Salvador. Outra coisa, pastor, também, a questão de você também não precisa ir a Jerusalém para receber uma bênção, né? Uma unção nova.